Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Como é que os irmãos foram aí de férias? Uma semana só, né? Graças a Deus estamos de volta para a segunda metade. Hoje começamos a segunda metade, né? O total de 10 livros. Hoje daremos início ao 6º livro, Introdução à Cultura Judaica. Portanto, exatamente agora a gente começa a entrar já na segunda fase, a reta final. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui já estão, a todos os que nos acompanham pela transmissão, a todos os alunos que vão assistir no momento futuro. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início com uma oração, apresentando a Deus a nossa vida, esta aula. Eu disse aos irmãos, a aula que boa parte dela preparada a 11 mil metros de altitude, hein? 820 km por hora, mas eu não estava correndo, eu estava sentado. Mas, enfim, remindo o tempo, né? A gente tem que aproveitar todo o tempo que tem, porque o tempo é precioso e às vezes parece até muito curto. Mas graças a Deus, vamos orar. Querido Deus eterno Pai, te damos graças por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em Tua casa, em Tua presença, de volta, para darmos sequência aos nossos estudos, nas aulas da Escola Teológica Shema, o curso médio. Graças à Tua bondade, conseguimos concluir a metade do curso, estamos hoje dando início à segunda metade. Te louvo, te exalto pela vida de cada aluno que aqui está presente esta noite, aqueles que estão agora ao vivo nos acompanhando em tantas partes do mundo, na Europa, na América do Norte, nossos alunos missionários no Peru, na Argentina, ó Deus, em tantas partes que estão agora também sintonizados, acompanhando e sendo abençoados por essas aulas. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para sermos alimentados pela Tua palavra. Assim, em nome de Jesus, rogamos. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, introdução à cultura judaica é o nosso material, que eu posso dizer que, em certa forma, é um dos diferenciais da nossa grade do curso médio em teologia, pois muito dificilmente esse tipo de assunto é tratado na grade teológica de um curso básico, um curso médio. E, a bem da verdade, também preciso dizer que, em se tratando da cultura judaica, que é uma cultura aí que a gente pode falar por baixo, remonta aí aproximadamente 4.000 anos. Se a gente pensar em Brasil, aí 5 séculos, né? E é uma cultura multifacetada, difícil. Imagine um povo que tem uma cultura que já se soma 4.000 anos aproximadamente de existência. Se nós remontarmos lá os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, uma cultura muito vasta. E uma cultura que está entrelaçada também com a espiritualidade, com a religiosidade, não é? Com a religião. Há muita superstição também, diga-se de passagem, mas, enfim, naturalmente que para nós tratarmos de uma cultura, como estou dizendo aqui, muito ampla, muito vasta, nós teríamos que ter aí uma vida toda dedicada ao estudo desse assunto. Por isso que a nossa proposta aqui é trazer uma introdução, uma visão assim panorâmica de alguns pontos essenciais da cultura judaica que se relacionam com o cristianismo. Porque, é claro, tem muitos outros pontos da cultura que não tem muita relação direta e objetiva com a vida cristã. Mas muito do que a cultura judaica ela tem como as suas origens, nos ajuda a entender a nossa fé, mesmo se tratando do Antigo Testamento, como se tratando do Novo Testamento. Às vezes a pessoa faz a confusão e pensa que quando o Novo Testamento começou com Cristo, a partir da cruz, etc., as cartas paulinas, o Apocalipse, toda a cultura judaica foi abolida. Não é que nós estejamos sujeitos à cultura. O que eu quero aqui dizer
é que para entendermos a mensagem, às vezes se faz necessário entender a cultura. Se nós retrocedermos à lição, o nosso módulo 5, Teologia Exegética, os irmãos vão lembrar que eu tratei ali sobre alguns abismos que nós precisamos atravessar para entender a mensagem bíblica. Eu falei do abismo histórico, estamos separados por milênios de história. Eu falei do abismo linguístico, o nosso idioma, o português. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, então tem um abismo linguístico. E eu falei algumas vezes do abismo cultural. A Bíblia, ela foi escrita em uma língua, em uma época, dentro de uma cultura. Dos 40 escritores das Sagradas Escrituras, 39 eram hebreus. Portanto, estavam imergidos na cultura judaica. A forma como eles pensavam a vida, a cosmovisão, a visão de mundo, a forma como eles escreviam, para quem escreviam. Na maioria das vezes, claro que temos as epístolas paulinas, as epístolas universais, que às vezes eram dirigidas a gregos, mas em linhas gerais, a mensagem estava sendo comunicada por um judeu a judeus. E aí muito do que eles estavam entre eles falando, para eles fazia todo sentido, eles compreendiam, já sabiam o que significava, porque eram expressões da cultura que para eles estavam dentro do seu DNA, desde a nascença, desde a mais tenra idade. E aí nós, para entendermos a mensagem, nós precisamos entender, portanto, o pano de fundo que é a cultura. Estou aqui falando de forma conceitual e assim fica muito ampla, mas para ficar ainda mais específico, e os irmãos compreenderem melhor, eu sei que já estão entendendo o que eu quero dizer, mas para ficar ainda mais objetivo, mais agudo, por exemplo, quando Jesus emprega a figura do casamento para fazer as suas analogias dentro dos seus sermões proféticos, e Jesus ele se apresenta como noivo e trata a igreja como a noiva, eu não posso fazer a interpretação dessa correlação que Jesus está fazendo se eu pensar num casamento ocidental da cultura brasileira do século 21, como são os nossos casamentos, como é que se dá a forma de aliança, de ritual, aqui dentro da religião, até a influência da religião católica, até mesmo dentro dos nossos rituais de casamento, ainda que nós sejamos evangélicos, protestantes, mas muito... Só um exemplo, às vezes os irmãos ficam pisando em ovos para falar padrinho ou testemunha, fica aquela, é meu padrinho ou testemunha? Olha aí, já a inserção da religião católica dentro da nossa liturgia de uma celebração de casamento. Um detalhe só, a gente poderia citar outros. Mas se você pensar em cultura judaica, casamento não tem absolutamente nada a ver. A questão do noivado, do casamento, um noivado na nossa cultura pode ser rompido a qualquer momento. Na cultura judaica, o noivado já era o casamento. Vamos dizer assim, contratualmente já tinha o mesmo peso. Por isso da dificuldade, para ser mais específico, de José deixar Maria, uma vez que eles já estavam contratuados ali pelo noivado, que era um contrato já prévio de casamento, mas já equivalia a um casamento. O detalhe era só o noivo ir preparar o lugar, enquanto a noiva preparava o enxoval, seu embelezamento, suas vestes, para ficar bem adornada, para quando chegasse a época marcada, o noivo, então, com o lugar já preparado onde eles iam morar, ele vinha buscar a noiva e a encontrava já preparada, adornada, passava aquele período de núpcias, 7 anos, e depois, então, estava aí consumado todo essa questão do casamento. Dando um exemplo, a gente vai ver o casamento judaico, hoje não, semana que vem. Mas se você não souber alguns detalhes e você pensar dentro da cultura ocidental, aí você vai tentar interpretar a mensagem de Jesus, ou qualquer outra mensagem que vai fazer essa alusão a casamento, você tem que entender como é que era o casamento lá, como é que entendia isso, para você fazer a interpretação correta. Então vamos lá, olha aí no seu material,
no sumário, a nossa proposta aqui, como disse, que é apenas uma introdução, e eu trouxe aqui os principais aspectos, ou os principais traços da cultura judaica, para lançar um feixe de luz no nosso entendimento de boa parte da palavra de Deus, quando esses assuntos aqui são relacionados. Nós vamos falar, por exemplo, o ciclo da vida judaica. Aí dentro do ciclo da vida tem as etapas, obviamente, o nascimento, a inserção na vida adulta, quer seja de um menino, de uma menina judia, um menino judeu, uma menina judia. Então tem a questão do casamento, são os ciclos da vida. E a morte, como é que tudo isso era encarado dentro da cultura judaica. Depois falaremos aqui das festas judaicas e também a sua relação dentro do nosso entendimento cristão. A Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Shavuot, né, que é a festa das semanas, mas aqui já em grego chamado de Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, dia da expiação, e finalmente a festa dos tabernáculos. Vocês vão ver também profeticamente como cada uma dessas festas tem um significado espiritual e escatológico. A ordem que as festas se apresentam não é por acaso. Cada uma delas apresenta uma etapa dentro do relacionamento também entre Jesus e a igreja até o arrebatamento. Então, tudo isso nós veremos a partir de hoje com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nossa introdução. Vamos lá. A cultura judaica. Cultura judaica é o nome dado ao conjunto de tradições passadas de geração a geração pelo judaísmo, oriundas dos tratos religiosos do local em que a comunidade judaica foi radicada e da era em que a comunidade judaica viveu. Essa questão da cultura, ela é transmitida de geração a geração dentro do âmbito familiar, mais do que religioso, é dentro do âmbito da família. Razão pela qual você pode ir a Israel, onde está a maior comunidade de judeus do mundo. Hoje em Israel tem aproximadamente 6.500.000 judeus, depois do movimento de retorno chamado sionismo, em que os judeus espalhados pelo mundo começaram a retornar a Israel, notadamente lá centralizou-se a maior comunidade judaica do mundo. Os judeus são espalhados pelo mundo, foram espalhados desde o ano 70 pelos romanos, começou um movimento de retorno em 1948, ao findar da Segunda Guerra Mundial, depois que a ONU estabeleceu a restituição de parte do território aos judeus, mas todos sabem que até hoje eles brigam por parte do território. A Jordânia, a parte do outro lado do Jordão é Jordânia, uma parte da faixa costeira do Mediterrâneo, que eles chamam de faixa de Gaza. Os irmãos conhecem a história, ao norte as colinas de Golã, ora os egípcios querem ter a posse, outra hora Israel, a península do Sinai, enfim, o território é todo dividido. Estão lá, mas todo dividido. E os judeus, boa parte está lá. Jerusalém, por exemplo, é dividida em 3 partes. Tem a Jerusalém dos judeus, Jerusalém dos gentios, especialmente católicos, e a parte de Jerusalém que é árabe. E aí os bairros árabes, os judeus não entram lá, os bairros judeus, dificilmente os árabes entram lá. É uma cidade pequena, mas toda dividida, e tem essas especificidades que estou aqui trazendo. Mas, enfim, a maior comunidade judaica no mundo hoje está lá em Jerusalém, em Israel, como um todo. Aproximadamente 6.500.000 judeus. A segunda maior comunidade judaica do mundo, exatamente de onde acabamos de retornar, os Estados Unidos da América. 5.700.000 judeus, aproximadamente. Perceba, quase que a mesma quantidade de judeus que há em Israel, há nos Estados Unidos. Por que eu estou citando isso? Porque sempre que vou lá, a coisa mais difícil é você não ver judeus. Você os vê e percebe que eles guardam todo o traço cultural. Você vê um judeu no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Europa, na França,
Alemanha, Inglaterra, Portugal, não importa. Você vai praticamente perceber, a vestimenta é igual, o respeito aos horários de oração é igual, sempre, o fuso horário deles sempre respeitando o de Jerusalém. Então, o horário de Jerusalém, eles andam com bússola, eu já vi diversas vezes, em aeroportos, em alguns lugares. Deu o horário, eles procuram um canto, pega a bússolazinha, que já está marcada para virar para Jerusalém. Então, eles sabem, Jerusalém é para cá, é para lá, é para lá. Para onde está? Vira todo mundo para Jerusalém, vai para o cantinho, pega o livro de oração e começa a fazer a oração, se movimentando e fazendo aquela... Isso é cultura. Não importa se é um judeu americano, um judeu brasileiro, paraguaio, argentino, não interessa em que parte do mundo ele está. A cultura deles diz que naquele horário ele deve cumprir aquele ritual, a alimentação, é a cultura, a vestimenta, é a cultura. Então, independe da localidade onde eles vivem, em qualquer parte do globo, espalhado entre as 193 nações que fazem parte da Organização das Nações Unidas, 193 nações, aonde tiver um judeu em um território dessas 193 nações, eles vão estar com a mesma cultura, inseridos dentro da sociedade onde estiverem, no Brasil, na Europa, na África, estão na sociedade, mas preservando a sua própria identidade cultural, sem abrir mão da sua identidade cultural. Respeito à legislação local, na questão do comércio, etc., mas a sua identidade cultural é preservada. E isso é muito forte, desde o cativeiro babilônico, principalmente, onde eles foram fortemente pressionados a abrir mão da identidade cultural, e pela Bíblia você sabe que muitos deles se mantiveram fiel. A perseguição grega depois também levou à morte de muitos. A perseguição de Antíoco Epifânio no período intertestamentário levou muitos deles à morte. A perseguição perpetrada por Hitler na Segunda Guerra Mundial levou à morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui é exatamente para mostrar que eles defendem, se necessário, pagando com a vida a sua cultura, sua identidade cultural. Para eles isso é importante. E a gente precisa entender disso, porque nós brasileiros temos a nossa cultura, mas vamos convir, não temos esse apego. Não temos esse apego ferrenho. A gente pode se adaptar, às vezes, a um outro lugar, não faz diferença para mim, pode mudar de estilo, de veste, de pensamento, de ideologias, mas muda, se adapta e tal, porque não é uma cultura forte que a gente, apesar do patriotismo que a gente vem buscando, mas não tem como comparar, Nem mesmo o povo americano, que é muito patriota, outras nações, com o povo judeu não tem como comparar. Não tem, impossível fazer essa analogia de comparação. Então, é uma cultura muito forte, que se observa facilmente. E é transmitida, irmãos, desde a mais tenra idade. Mas o que você pode entender por tenra idade, entenda por tenra idade. Quando um bebê judeu está no ventre da mãe, o pai que guarda a cultura recita na barriga da mãe todos os dias algumas partes da Torá para que ele já seja ministrado no ventre. Todos os dias, traços da Torá são recitados pelo pai próximo da barriga da mãe, porque ele entende que o menino já está recebendo a lei ali enquanto está sendo gerado. E aí não é hoje eu faço, amanhã não, se eu lembrar semana que vem eu faço, não. A cultura de todo dia, num determinado horário, é o tipo de coisa que eles vão fazer. É uma barreira de proteção que eles entendem. Eu sei que a gente vai falar muita coisa aqui que vai parecer superstição, e às vezes parece ser mesmo. Em alguns dados eles são assim, em algumas partes parece ser pura hipocrisia, o que Jesus condenou em sua época, que era apenas a apresentação exterior, mas que não refletia a realidade do coração. Mas esse apego de manter a tradição, às vezes fez com que eles abrissem mão da essência, mas eles não abriram mão da prática. Aquilo ali era mecânico, eles não perderam. A gente vai observar alguns detalhes como estamos aqui citando. Seguindo aí, entre os rituais, que são muitos, mas nós podemos aqui citar, e vamos ainda hoje falar, Brit Milá
que é a Brit Milá? É chamada o ritual da circuncisão. Nós chamamos de circuncisão, um hebreu vai chamar de Brit Milá. 8 dias de vida, como Deus instituiu com Abraão, que todo menino judeu fosse circuncidado no 8º dia. Isso aqui é uma aliança entre Deus. Aqui já vai além da cultura, porque é uma exigência de Deus sobre todo descendente de Abraão. E precisa ser guardado, preservado, como Deus ordenou por todas as gerações. Então, se um judeu que é cristão passa pela circuncisão, ele não é mais cristão nem menos cristão, mas ele está guardando a sua cultura e entendendo que ele está debaixo de uma aliança firmado entre Deus e o patriarca deles, o pai de toda a nação hebreia ou judaica, que é Abraão. O próximo ritual que eu cito aqui é o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, que representa a iniciação na vida adulta. Para os meninos, Bar Mitzvah, com 13 anos de idade. Para as meninas, Bat Mitzvah, 12 anos de idade. O que é o Bar Mitzvah? Bar, palavra hebraica que significa filho. A gente vai ver hoje, é o capítulo 1, mas só já antecipando. Bar é filho, Mitzvah é mandamento. Então, a cerimônia do Bar Mitzvah é quando o menino é declarado um filho do mandamento. A responsabilidade de dar conta em obedecer às leis de Deus já não é mais do seu pai. Agora, ele é responsável por dar conta diante de Deus por cada um dos 613 mandamentos que Deus estabeleceu. E aí, no caso, chamaríamos 613 mitzvot. Mitzvah é como se fala no singular, mandamento. Mitzvot já seria o plural, mandamentos. O menino, portanto, com 13, a menina com 12 anos de idade, além da tradicional cerimônia de casamento judaico, que nós vamos, nesse aqui, entrar na semana que vem. Temos ainda as famosas festas judaicas, as quais eram dias observados pelos judeus como uma comemoração sagrada de um importante evento da história judaica. As origens das festas geralmente encontram-se nas mitzvot. Acabei de dizer, né? Mitzvah é mandamento, singular, mitzvot são os mandamentos bíblicos. As festas também foram ordenadas por Deus, estabelecidas por Deus, para que a nação observasse ano após ano por todas as gerações. Deste modo, estudaremos as principais festas sagradas e seus respectivos significados proféticos para o povo de Deus. Então nós vamos perceber que para a nação havia toda uma significação de aliança, de conserto, de relacionamento. Já para a igreja, a mensagem ela é entendida espiritualmente, profeticamente, escatologicamente. Cada uma dessas festas representa um estágio da vida ou do relacionamento entre a igreja e o Senhor Jesus. Esse aí nós vamos começar a ver também na próxima semana. Assim vemos que o conhecimento da tradição do povo judeu é uma ajuda insubstituível. Sim, irmãos, é uma ajuda extraordinária. Sem querer fazer promessas aqui ao vento, mas eu posso dizer, com conhecimento e experiência própria, que a partir do momento que os irmãos se aprofundam no conhecimento da cultura judaica, quando volta a ler a Bíblia, partes que tratam exatamente dessas tradições, o olhar, o entendimento, a compreensão, a interpretação, ela ganha um outro nível. Ela é potencializada, enfim. Eu vou dar exemplos aqui, sempre que nós formos falando cada uma delas, eu vou pegar momentos na Escritura em que, por que a festa
um exemplo, por que quando Esdras reúne o povo para fazer uma aliança, foi exatamente no dia da festa tal. Quando a gente for falar dessa festa, eu vou dizer, por que a descida do Espírito Santo não foi na festa dos tabernáculos, mas foi na festa de Shavuot, Pentecoste? Por que Jesus não morreu em Pentecoste, mas morreu na Páscoa? Quando a gente entende a festa, a gente sabe exatamente por que cada evento se deu naquele dia festivo. Quando a gente entende tudo que envolve, toda a preparação ordenada, todo o ritual, toda a celebração, a gente consegue visualizar também toda a significação espiritual e profética. De maneira que eu estou enfatizando a compreensão, ainda que minimamente, introdutoriamente, como estamos aqui fazendo, da cultura judaica, ela constrói essa ponte, né, que nos ajuda a transpor esse abismo cultural e, portanto, ter potencializada a nossa capacidade de compreender textos que envolvem essas festas ou estas cerimônias. Volto a dizer, então, que esse conhecimento é uma ajuda insubstituível para o estudo das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque renova o enfoque de certas questões teológicas e permite melhor compreender Jesus e a igreja nos seus meios de origem. Comecemos, portanto. Voltei ao ponto que há pouco disse. Jesus era judeu, nasceu dentro da cultura judaica, viveu dentro da cultura judaica, foi circuncidado, participou do Bar Mitzvah, participou do Brit Milá, participou do Bar Mitzvah, cumpriu todo o mandamento, foi o único capaz de cumprir todo o mandamento, sem transgredir nenhum deles. Então ele viveu dentro de toda a cultura. Ele pregou para pessoas que entendiam da cultura, estavam inseridos nela. Ele denunciou a superficialidade com que alguns praticavam, tendo perdido a essência. A gente precisa entender isso, irmão. Se Deus instituiu, Deus estava visando a essência, o coração, a motivação. Se as pessoas praticavam de forma mecânica, nós não podemos condenar o todo por causa da falta de comprometimento na essência de alguns. Jesus sempre condenou a hipocrisia, mas jamais condenou propriamente aquilo que Deus estabeleceu. Como hoje, você pode criticar alguém que, aspas, adora por puro mecanismo, profissionalismo e buscando fama e dinheiro. Mas porque alguém, entre aspas, adora em busca de fama e dinheiro, eu não posso banalizar a adoração. Falar, adorar para quê? O pessoal que adora para ganhar dinheiro, então vamos todo mundo deixar de adorar? Alguns estudam a Bíblia para ensinar porque quer ficar rico, outros querem torcer as Escrituras, aí eu vou pegar todo mundo e vou... É isso que a gente precisa entender. Nós não podemos condenar aquilo que foi estabelecido por Deus, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, porque um grupo praticava de forma irresponsável, descompromissada, apenas estereotipada. Nós vamos ver a essência em que cada uma dessas cerimônias, celebrações, festas foram estabelecidas, e nós vamos entender o que Deus queria comunicar e talvez tenha ficado perdido pela religiosidade vazia do povo. Mas nós vamos entender aqui qual era a essencialidade. Começando, portanto, no capítulo 1, aí, o ciclo da vida. O ciclo da vida judaica. A primeira etapa era exatamente chamada aí Brit Milá. Brit Milá. Vai decorando os nomes, a prova de cultura judaica vai ser sem consulta, e você tem que falar Brit Milá, Bar Mitzvah, Mitzvot, vai decorando, hein? Eu estou quebrando seu galho que transliterei, era para vir naquelas letrinhas bonitas assim, ó, hebraica. Circuncisão. Uma imagem aqui do menino aí, 8 anos, 8 dias. Depois eu volto para essa imagem aqui, quando a gente chegar lá para falar. Vamos aí pelo material. O que é o Brit Milá?
Brit Milá é um preceito positivo da Torá, na qual Deus ordena realizar a circuncisão de todo menino judeu. Deus ordena realizar a circuncisão de todo o menino judeu. Um detalhe aqui, eu comecei dizendo que é um preceito positivo. Logo, por inferência, entendemos que há preceitos negativos. O que é essa divisão? Eu disse que as mitzvot, mandamentos que Deus estabeleceu, foram 613. A gente conhece aí os 10. Aliás, tem dificuldade até para decorar os 10. Imagina os 613. Os 10 mais notáveis, que seria a essência, ali o coração, o âmago, de onde todos os 613 estão ali na periferia, no entorno, não é? E até desses 13, Jesus ainda pegou e colocou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses 2 aqui, cumpre os 613. Mas dos 2, tem os 10, 613. Quando você pega os 613 mitzvot, preceitos, mandamentos, você percebe que 248 são preceitos positivos, pois lidam com ordenanças positivas. Faça isso, seja assim, haja assim. O que lida com o sim, com o que deve fazer. E temos, portanto, 365 preceitos negativos, que são aqueles que lidam com proibições. Não faça isso, não vá ali, não vista isso, não coma isso. São os não. Então, perceba, para cada dia do ano tem 365 mitzvot, que são, na verdade, uma cerca de proteção de Deus para o seu povo, para proteger, para guardar. Aqui está um preceito positivo. É um dos rituais mais sagrados. E como é efetuado sem a consciência da criança, claro, como nós vimos a imagem ali, um bebê, 8 dias de vida, logo, ele não tem como dizer se quer ou não quer participar dessa cerimônia. Ele não tem como externalizar a sua vontade. Não é algo que é efetuado com a consciência da criança. Significa, portanto, um ato de fé que vai além da lógica. Mantido através das gerações, é sinônimo de uma aliança viva e eterna entre o homem e Deus. Bom, é uma aliança tão forte que Deus estabeleceu, e todos os que estão debaixo dessa aliança trazem consigo também, obviamente, alguns benefícios que Deus disse que daria a todos os filhos de Abraão, guardaria, protegeria, livraria, lutaria por eles na batalha. Se eles fossem fiéis e guardassem a aliança, quem viesse contra eles por um caminho, fugiria por 7, mas se eles abandonassem a aliança, então Deus linkou, vamos dizer assim, vinculou, amarrou a essa aliança muitas bênçãos e também muitas maldições caso fosse desobedecida, não fosse observada, não fosse acatada. E a questão é tão séria que, perceba, quando Israel, vou dar um exemplo, timidamente, para não dizer desesperadamente, estava fugindo das ameaças do gigante Golias, que olhavam lá para baixo, no vale de Elá, e viam um gigante que 40 dias, 2 vezes ao dia, vinha lá e perguntava: não tem nenhum homem aí, Israel, para descer aqui e lutar? Tiveram que ouvir isso 80 vezes, 2 vezes por dia, 40 dias. Quando Davi chegou lá e ouviu, todo o povo chamava esse gigante, esse gigante, esse gigante, esse gigante. Quando Davi olhou, perguntou: quem é esse incircunciso? Não é um gigante, não estou vendo o gigante, eu estou vendo alguém que não tem aliança com Deus. Eu estou vendo alguém que a bênção de Deus não está sobre a vida dele. Eu estou vendo alguém que a proteção de Deus não está sobre ele. Ele está perdido, ele não tem proteção de Deus. Aí já está vulnerável, eu estou vendo um alvo gigante ali. Enquanto alguém está vendo
um gigante difícil de enfrentar, Davi está olhando e fala, vai ser difícil eu errar isso aí. Olha o tamanho dele, vai ser fácil acertar. Um incircunciso, quem é esse incircunciso? Então, essa expressão de Davi é dizendo, tem alguém ali que Deus não luta por ele. E todas as vezes que Davi fala na batalha, o que Davi fala? Olha, gigante, tudo que você tem, o máximo da sua potência bélica que você, ao seu dispor que você está usando, é espada e lança. E eu tenho o quê? Eu vou a ti como? Como é que Davi disse? Eu vou a ti com arma nuclear, bomba atômica, míssil. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está perdido. Você está perdido. Você está vindo, você tem o quê? Espada, lá. Só isso. Você está perdido. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho aliança. Eu sou circuncidado. Eu tenho promessas de Deus sobre mim. É claro, evocando alguém que é fiel. Alguém que é fiel sabe que tem a garantia de tudo aquilo que está amarrado a essa aliança, está linkado com ela. Então, eu não tenho nada a temer. É óbvio que a turma lá de Saul e companhia já haviam aberto mão da aliança, já estavam transigindo, já estavam vivendo uma vida dupla, pecados escondidos, demônio tomando conta de Saul. Como é que vai descer para lutar com os incircuncisos? Aí chega o Davi e diz, não tem BO nenhum aberto, não. Minha vida está íntegra, está diante de Deus, então por que temer? Então a questão da circuncisão, ela traz todas essas implicações. Vamos lá. O primeiro Brit Milá é o sinal especial que tem distinguido o judeu entre as nações desde quando o patriarca Abraão circuncidou a si mesmo e a todos os de sua casa por ordem divina, quando este tinha 99 anos, né? A primeira circuncisão foi a de Abraão, já com 99 anos de idade. Depois ele vai circuncidar o filho que tinha com a escrava, que foi o Ismael, o seu primeiro filho. Este fez o Brit Milá já com 13 anos de idade. Estava completamente capacitado a compreender este mandamento. Estava orgulhoso de sua decisão em submeter-se racionalmente a um preceito de Deus. Sua aceitação da Brit Milá estava, portanto, aí limitada à razão. Ele já estava na idade da razão, da consciência. Perceba aqui, 13 anos, daqui a pouco a gente vai falar de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, 12, 13 anos, é a razão, talvez, pela qual nós entendemos que seja ali a faixa etária que podemos dar a alguém aí a oportunidade de decidir pelo batismo nas águas, porque era um momento em que se apresentava um judeu ou uma judia diante da sociedade e este, portanto, começava a ter responsabilidade sobre os seus atos, era ele responsável por cumprir os mandamentos. E o Ismael, no caso, ele participou, ele foi circuncidado já com 13 anos. Por sua vez, o Isaac nasceu 1 ano após ter sido ordenado a Abraão fazer o Brit, e foi circuncidado com apenas 8 dias. A partir de Isaac, então, temos o primeiro que vai ser circuncidado com 8 dias, e daí por diante, todo o nascido judeu com 8 dias deveria ser circuncidado. Um bebê sem desenvolvimento intelectual. Portanto, o ritual de Isaac é um ritual aí linkado com a fé e não com a razão. Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Vamos falar um pouco sobre esse primeiro Brit Milá. Gênesis 17. Gênesis 17. Diz aí: sendo, pois, Abrão, ainda Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, importante aqui eu dar ênfase ao nome que ele tinha
e é o nome que ele passará a ter, porque, guarda isso, o que vai marcar também essa transição do nome que ele tinha antes para o nome que ele passará a ter é exatamente a circuncisão. Brit Milá. É como se fosse uma mudança de identidade. Antes do Brit, a identidade dele era uma. Depois do Brit, a identidade dele passa a ser outra. Então, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Essa palavra de Deus aqui dirigida a Abrão ainda, né? E vai seguir, porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto, falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai na multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto, por quanto tempo? Com a validade? Perpétuo. Para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, etc, etc. Aí Deus vai aqui detalhando o que faria com Abraão. Aí vem o versículo 10. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro, qualquer que for da tua semente, com efeito, será circuncidado. E aí, aqui está o estabelecimento dessa cerimônia, desse concerto, desta aliança. Portanto, voltemos ao versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, o Senhor aparece a ele e se revela dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e dá a Abraão a seguinte ordenança: anda na minha presença e ser perfeito. Essas palavras de Deus direcionadas a Abraão, elas estão aqui, na verdade, soando como que uma repreensão por algumas atitudes que Abraão tinha tomado e que, por essa razão, Deus silenciou a sua comunicação com ele por um intervalo de 16 anos. E quando Deus volta a falar, Deus volta a falar com Abrão, como que repreendendo, chamando a atenção, revelando quem ele é e dizendo como Abraão deveria dali por diante se comportar. Vamos entender o que foi que Abraão tinha feito para que Deus o tratasse dessa maneira e a partir daqui estabelecer esta aliança. Nós precisaríamos voltar ao capítulo 12, mas eu vou o 16, mas eu vou retroceder um pouquinho mais, para que a gente entenda o seguinte: quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, ordenando a ele que saísse da terra, da parentela, da casa do pai, da terra e ir para a terra que mostraria. Aí Deus promete: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. A primeira vez que Deus se revela a Abrão, Deus faz promessas grandiosas, mas essas promessas, elas começam a ser desencadeadas depois que Abrão toma algumas atitudes de rompimento. E para que Abrão rompesse, ele não poderia usar a razão. Teria que usar o quê? Abrão é o pai da fé. Teria que usar a fé. Deus está estabelecendo um modelo de relacionamento. Abrão, nós nos relacionaremos por fé. Esquece a razão. Fé, fé, fé. Abraão tinha que andar por fé.
não poderia andar por vista. Pela razão, Abraão não deixaria a casa, parentela e tal, não deixaria. Ele precisou de um ato de fé, passos de fé, para fazer o que Deus estava exigindo. E como ele decide andar pela fé, Deus então começa a cumprir na vida dele o que havia prometido. Ele sai, Deus o conduz, ele chega ao lugar que Deus havia de dar a ele. Deus então diz: aqui é o lugar. Versículos 6 e 7, ó 6, passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Então Deus já mostrou: é aqui que é a terra que eu vou te dar, porque você teve a atitude de fé de sair e vir para onde eu te mandei. Porém, quando ocorre uma fome na terra, Abraão vai agir racionalmente. Ele recebe a notícia de que há alimento no Egito. Então, em vez de confiar na provisão de Deus, ele resolve tomar uma atitude prática, uma atitude racional, e ele desce ao Egito. Quando ele desce ao Egito, no Egito, perceba que o relacionamento entre ele e Deus fica ali quebrado. Não tem altar, não tem adoração. Abraão vai mentir, dizer que a sua esposa não era esposa, era irmã, ainda que seja meia-irmã. Então ele vai agir com meias verdades, que na verdade são mentiras, e etc. Deus intervém para que não ocorresse o pior. Abraão então sai do Egito. Sai rico, inclusive, levando muito gado, levando muita riqueza e levando muitos servos e servas. Entre as servas, uma tem nome e a gente sabe, a serva egípcia Agar. Ele leva. Quando ele sai rico, capítulo 13, diz: Abraão volta do Egito. Ele sobe de novo, vai para o lugar onde estava. Ele está rico, Ló está rico, a riqueza de ambos impede que eles vivam juntos. Então eles entram em acordo para que um vá para um lado e o outro para o outro. Abraão tinha o direito legítimo de escolha, mas ele toma uma decisão: eu não vou agir racionalmente, eu vou agir por fé. Eu vou deixar o meu sobrinho escolher e eu vou ficar com outra parte, eu vou agir por fé. E aí então, por razão, o Ló vai decidir. Veja aqui o versículo, estou no capítulo 13, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Olha como é que Ló está decidindo, ele está andando por vista. Aí ele olha e escolhe. Aí sobra para Abraão o que sobrou. Quando sobra, versículo de número 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra. E aí Deus vai falando, ratificando as promessas. Pois bem, capítulo 14 passa, Ló arruma problema, perde tudo, batalha entre Abraão e a região ali de Sodoma e Gomorra para libertar Ló. Perfeito. Entra o capítulo 15, Abraão está um pouquinho triste, abatido. Versículo 1 do capítulo 15, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. O problema de Abraão era esse. Deus prometeu filhos, mas até agora ele não tinha filhos. E Abraão está perguntando: quem é que vai ser o meu herdeiro? Será que o Senhor o tempo todo está dizendo que eu vou ter um herdeiro, mas na verdade o herdeiro é o Damasceno Eliezer, que era como o mordomo, o que cuidava da riqueza, o senhor da casa. Damasceno não é um nome, fala da origem. Ele era de Damasco, na Síria. Então quem é de Damasco é Damasceno Eliezer. Aí Abraão está falando: será que é ele? Olha a resposta de Deus, versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado,
esse será o teu herdeiro. Aí Abraão entendeu, então não vai ser um filho adotivo, não vai ser alguém como se fosse filho, vai ser alguém gerado de mim. Deus está dizendo, sim, é alguém gerado de ti. Então levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, olha aí, andando por fé, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão creu que o herdeiro dele seria um nascido dele, gerado por ele. Chega o capítulo 16, aí vem a proposta feita por Sarai a Abraão. Olha, Abraão, é o seguinte, Deus te prometeu que um filho gerado de ti seria o herdeiro, ele te daria descendência, cresceria e tal, mas olha aí a nossa condição, você está ficando velho, eu estou ficando velha, o costume das mulheres, o meu ciclo já cessou, não tem mais condição, para que a situação não fique feia e não cumpra na sua vida o que Deus prometeu, dá uma força aí para Deus, faz alguma coisa, ajuda Deus aí, Deus está precisando. Aí Abraão vai lá e, mais uma vez, agindo de forma pragmática, de forma prática, racional, é verdade, é mesmo, está aqui a egípcia, Deus falou que é gerado de mim, eu deito com ela, nasce, é isso aí, então eu vou fazer isso mesmo. Coitado de Deus, até agora, né, Deus está numa situação difícil, como é que vai fazer? 2 velhos? Às vezes eu estou tratando de forma cômica, mas quantas vezes a gente age assim, né, irmão? Quer ajudar Deus, né? Senhor, o Senhor está... Eu vou dar uma força para o Senhor. O Senhor precisa da minha ajuda. Se eu não ajudar o Senhor, como é que o Senhor vai conseguir fazer isso? Imagina, né? Deus chega lá, escolhe Abraão, escolhe Sara, faz promessa, e depois aí Deus para, depois vem a promessa. Rapaz, é um casal de velho que eu falei agora, como é que eu vou arrumar? Aí Abraão chega, não, fica tranquilo, Deus, eu vou te dar uma força. Abraão, agora você me tranquilizou. Meu nome, como é que vai ficar meu nome aí na praça, né? Eu fiz promessa e eu não cumpro. Abraão resolve tomar essa atitude, imaginando ser uma atitude racional, e humanamente é racional, mas espiritualmente é irracional, porque toda atitude num relacionamento com Deus que coloca a fé de lado é irracional. Ele não está agindo por fé, e aí ele se deita com Agar, o Ismael nasce, capítulo 16, versículo 16, que é o último versículo desse capítulo, diz, e era Abraão da idade de quantos anos? 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. 86 anos. E aí o capítulo 17, versículo 1 diz, sendo, pois, Abraão da idade de 13 anos de silêncio. Porque Abraão resolveu agir da forma dele, aí Deus, do seu jeito? Do seu jeito? Então vai do seu jeito. E aí silêncio. Passou 1 ano, Deus não fala, 2 anos, Deus não fala, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7, 8, 10, 11, 12, 13 anos sem Deus falar. Porque alguém resolveu agir colocando Deus de lado. Colocando Deus para fora da sua... Deus, fica de fora e que eu vou resolver aqui. É para eu ficar de fora? Então eu vou ficar de fora. Não, Deus, já resolvi, fala comigo. Deus, já tem 1 ano que eu resolvi aquele problema. O menino já fez 10 anos, Deus, fala comigo. 13 anos depois, Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, eu sou o Deus o quê? Eu nunca precisei da sua ajuda. Eu nunca precisei de uma forcinha sua. Quem te prometeu é o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho um pouco de poder. Eu não tenho poder. Eu tenho todo o poder. A partir de agora, Abraão, você vai andar aqui na linha, na minha presença, e ser perfeito. Nada mais de andar por razão, nada mais do seu jeitinho, agora é do meu jeito. Aí, estamos falando aqui da instituição da aliança Brit Milá, circuncisão. Eu te trouxe tudo isso para você entender o momento em que ela é estabelecida. E por qual razão? A circuncisão, que é esse corte, né, no órgão masculino, genital masculino,
é a remoção do excesso de carne do órgão reprodutor masculino, para dizer de uma forma simples assim, que todo mundo entende, basicamente isso. Abraão havia gerado Isaque, sem ter removido esse excesso de carne do seu órgão reprodutor. Quando ele for gerar, ele havia gerado Ismael dessa maneira. Quando ele for gerar o Isaque, já não vai ter esse excesso de carne. Olha aqui o significado espiritual. Deus está removendo o excesso de carne. E o que isso implica? O que isso implica? Eu vou te lembrar de um outro episódio, para você entender melhor. Vamos lá para frente do 17, a gente vai voltar nele daqui a pouco, mas vamos lá no 34 de Gênesis. Existe aqui mais um episódio em que a circuncisão entra em cena. Que momento é esse? O momento em que Diná, a filha de Jacó, não é? A única filha daquele clã de 13 filhos, 12 homens, e a Diná, a única filha, ela é violada, ela é violentada por Siquém. Jacó está voltando para casa depois de anos peregrinando na terra de Labão, e ele faz uma parada na terra de Siquém, dos siquemitas, e ali Diná vai ver como é que era a cidade, encontra-se ali com o filho do manda-chuva da cidade, vamos dizer assim, o Siquém, e ele vai e força Diná e tem esse ato com ela, esse estupro, né, podemos assim dizer, essa que é a palavra. E aí, quando a notícia chega aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó, eles ficam totalmente transtornados. Jacó tenta minimizar, não, calma aí e tal. Não, que coisa é essa? Como é que faz isso com uma das filhas de Israel? Vem aqui, não, isso é loucura, o que fez é abominação. Nós vamos entrar. O Jacó tenta, não, vamos com calma e tal. Aí lá vem, diz o texto aqui, na sequência, vai vir então o Hamor, versículo 6, Hamor, que é o pai de Siquém. Ele vem a Jacó para falar com Jacó, e vieram os filhos de Jacó do campo, ouviram, ficaram entristecidos, ficaram irados muito, pois fizeram-se doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com ele, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorado da vossa filha, dá ele peço por mulher. Tentou resolver, não, ele casa com ela, dá tudo certo. Aí vocês ficam por aqui, a gente se torna um povo só, a gente se torna uma família só, vocês fazem negócios com a gente faz negócio com vocês, a gente cresce todo mundo aqui. Aí vem, a partir do versículo 25, vamos lá na frente, a chamada traição de Simeão e Levi. Qual foi a traição? Eles fizeram então como se fosse uma concessão. Eles disseram assim: tudo bem, nós vamos ceder, nós vamos fazer um acordo, nós vamos virar uma família única, todo mundo, mas para que isso aconteça, todos os machos aqui de Siquém vão ter que passar pelo ritual do que? Da circuncisão. Todo macho vai ter que ser circuncidado. Porque nós, as nossas mulheres, as nossas filhas, nossas irmãs, não se relacionam com homens não circuncidados. Vocês querem que a gente se torne todo mundo uma família só? Então vocês vão ter que se circuncidar. Mas aqui era uma estratégia de traição, vocês vão perceber. Pois bem, os homens se reuniram, e aí? O que ficou decidido? Olha, o que eles pediram da gente é coisa simples, a gente se circuncida, e aí a gente vai se relacionar, vamos ficar todo mundo junto, o que é deles vai passar para a gente, e no final das contas a gente ganha. O Hamor e o Siquém passando para os homens. Então eles chegaram a um consenso, valia a pena passar pela circuncisão. Resolveram passar pela circuncisão. Todos os homens daquela cidade. Aí vem a traição. Versículo 25. Aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Olha, você já deve ter lido isso algumas vezes, como eu li, mas você já parou para pensar que 2 homens mataram todos os homens de uma cidade? 2 homens mataram todos os homens de uma cidade. E por que é que eles foram capazes
de matar todos os homens de uma cidade. Porque todos os homens, quando resolveram, por causa daquela traição, mas decidiram passar pelo ritual da circuncisão, o primeiro dia eles foram perdendo a força, no segundo dia perderam a força, no terceiro dia era o ápice em que a força da carne está totalmente perdida. Não tem força na carne. A carne perdeu a força. Aí agora Levi e Simeão falam, agora eles não têm mais força. A gente entra e acaba com eles. Porque a circuncisão, ela tem como objetivo fazer isso com a carne. Tirar a força da carne. Espiritualmente falando. E é onde o Espírito, agora dá para a gente entrar e dominar. Agora a gente conquista. Agora a gente toma posse. Porque a carne perdeu a força. Você está pegando aí a mensagem de domingo, estou te dando para você pregar. É essa aliança que Deus está fazendo. Abraão, você teve aquele filho, achando que ainda tinha força, e preocupado, mas se eu ficar velho, aí como é que eu vou ter filho se eu perder? Então agora você vai circuncidar, você já é velho, quando a sua carne perder toda a força, aí eu vou entrar em cena e vou operar um milagre e você vai gerar. E você não vai poder dizer que foi pela força da carne, foi pelo meu poder. O Ismael foi gerado na força da carne. O Isaac foi gerado sem a força da carne. Então é aquilo que é gerado no Espírito. Por isso que o Ismael, e Paulo vai falar isso lá na frente. Você já leu Paulo falando sobre o Ismael e o Isaac? O Ismael persegue o Isaac? Ou você não vive o Ismael perseguindo o Isaac na sua vida? A carne querendo ter força e querendo... O Ismael tentou algumas vezes matar o Isaac. É a batalha da carne e do Espírito. A batalha da carne e do Espírito. Então perceba aqui, está tudo dentro dessas implicações. Vamos voltar lá para o capítulo 17. Porém o meu conserto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto, falou com Deus, e aí Deus, quando está instituindo o ritual, então diz, não se chamará mais o seu nome Abrão. Qual era o significado do nome Abrão? Abrão significa o quê? Pai exaltado. Aí Deus, vamos acabar com isso também. A partir de agora você não é mais um pai exaltado. A partir de agora você é Abraão, pai de multidões. Por que pai de multidões? Porque isso aqui está ligado à promessa que Deus fez quando o chamou. Eu estou te chamando pela promessa. Estou te chamando pelo que marcou o início da nossa caminhada, o relacionamento. E para que se cumpra, você vai precisar de fé. Fé. Você vai ser pai de multidões pela fé. E Deus já não chamava mais Abrão de Abrão, já passava a chamar de Abraão. Ainda que ele não tivesse o Isaac. Porque perceba, para Deus depois só contava o Isaac. Quando Deus pede o sacrifício de Abraão, lá no capítulo 22, o que Deus diz? Abraão, entrega-me em sacrifício teu filho, teu único filho. Mas ele não tinha o Ismael? Mas Deus olhava, não, isso aí foi gerado na carne. Isso aí foi gerado na carne. Tudo que você gera na carne, você se orgulha, você se ufana, você publica, Aí Deus, não estou vendo nada aí, o que tem aí? Não estou vendo nada. Gerado na carne, não tem para mim, não é nada, não tem valor nenhum. Só tem valor que foi gerado no Espírito. Aí Deus está vendo. Foi gerado no Espírito, aí Deus está contemplando. Foi na carne, os homens vê, bate palma, e elogia e tal. Os homens vê, Deus não vê. O que tem aí? Não estou vendo nada. Aí quando Deus olhou, Abraão falou, tenho 2 filhos, eu estou vendo só um. Eu quero esse aí, só estou vendo esse. Foi gerado no Espírito. O que a gente gera na carne, é por isso que quando chegar no tribunal de Cristo, o que foi gerado na carne, não vai ter valor nenhum, não recebe galardão. Eu fiz isso, em teu nome eu fiz, em teu nome. O pai exaltado falando, em teu nome, nem te conheço, quem é você? Apartai-vos de mim, nem vos conheço. E essa aqui que ninguém conhece, a irmãzinha, meu Deus, como é o nome da irmã? Qual é o nome mesmo da irmã? Aquela que ora o tempo todo, de madrugada, clama, meu Deus, como é o nome da irmã? Jesus, essa eu conheço. Se ninguém conhece, não, eu conheço, eu sei quem ela é. Eu chamo ela pelo nome, tem relacionamento com ela, tem intimidade, ninguém conhece, mas ela está gerando ali no espírito, não é para os olhares, não é nos holofotes, não é para bater palma. Essa aí, as obras dela eu conheço. Isso aqui é o símbolo da carne e do espírito. O Brit Milá faz essa
separação. A circuncisão marca o antes e o depois. Por essa razão que o nome de Abraão é mudado quando ele passa pela cerimônia do Brit Milá. E eu vou te mostrar que todo judeu tem o seu nome dado no 8º dia, quando ocorre a cerimônia do Brit Milá. João Batista, quando ele foi levado para ser apresentado, passar pelo Brit Milá, perguntaram qual vai ser o nome dele, porque o dia de dar o nome era no dia do Brit Milá, antes não recebia o nome, era no dia, no 8º dia, é ali que vai dar o nome. E a partir dali que tem aliança com Deus, a partir de agora uma identidade. Deu o nome antes, Deus não está vendo. Depois da aliança, agora tem uma identidade. É esse nome. Vamos ver agora no nosso material de novo? Já antecipei muita coisa. Lei judaica. Pela halakha, é isso mesmo, halakha, não é chá não, é kha. Vai aprendendo aí, irmão, vai ter prova oral, hein? Pela halakha, lei judaica, um judeu deve circuncidar seu filho no 8º dia após o nascimento, quando na faculdade da razão ainda não está desenvolvida. Isso significa que um judeu está ligado e comprometido com Deus o mais cedo possível, de um modo absoluto e abrangente que transcende sua razão e percepção. É algo de fé. Shalom Zakhó. Na primeira sexta-feira após o nascimento de um filho, é feita uma cerimônia conhecida pelo nome de Shalom Zakhó, traduzida como boas-vindas. Não é uma vinda de paz, um anúncio de paz, uma boa notícia. E agradecimento a Deus pelo nascimento do bebê. Recebe, na verdade, essa designação por ser no Shabat, também conhecido como Shalom, paz, quando todos reúnem-se para saudar o recém-nascido, o Zakhor, né? Aquele que é a novidade, o recém-chegado. Aí vamos exatamente ao dia do Brit Milá. O Brit é executado no 8º dia subsequente ao nascimento da criança. Por exemplo, se a criança nasceu no domingo, pôr do sol de sábado até o pôr do sol de domingo, lembrando, é dentro da contagem do dia do judeu. Para o judeu, o domingo começa às 18 horas e 1 segundo do sábado, e vai até às 18 horas e 1 segundo do domingo. Assim como o sábado começa na viração do dia da sexta até a viração do dia do sábado. Logo, o menino que nasceu no domingo, o Brit é realizado no domingo seguinte. Isto se aplica mesmo quando o 8º dia cai num Shabat. Aí, a circuncisão é realizada através de um mohel, homem temente a Deus, cumpridor dos preceitos judaicos e versado na prática da circuncisão, conforme as leis da Torá. É o mohel que decide se a criança está apta ou não a ser circuncidada. Se decidir que ela não está fisicamente capacitada a se submeter à circuncisão no tempo prescrito, por estar aí, por exemplo, nasceu com icterícia, se encontrar abaixo do peso mínimo exigido, né? Criança que nasceu prematura, precisa ficar talvez lá no chamaríamos hoje de um altim, tem que ter alguém habilitado para entender essa necessidade e fazer então uma prorrogação. Isso era possível. A gente tem outros exemplos na Bíblia. Eu vou citar aqui um exemplo de uma outra festa que tinha data determinada, a Páscoa, mas quando o rei Ezequias quis celebrar, a maioria do povo não estava preparado, não havia se purificado. Então ele buscou a Deus e Deus disse que poderia ser feito no mês seguinte, dado a essa questão do povo não estar pronto. Então houve essa excepcionalidade. Então tem algumas flexibilidades aqui, uma flexibilização, vamos dizer. E então a criança, se estivesse incapacitada fisicamente por alguma questão de saúde, não era qualquer um também que podia chegar lá e dar essa justificativa. Então tinha essa pessoa, o mohel. Eu vou dar uma imagem aqui de exemplos. Você vai ver que tem várias pessoas aqui, né?
Um aqui, nós vamos dar o nome de cada um deles e dizer a razão pela qual está aqui, alguém está fazendo, propriamente aqui a circuncisão, alguém está imprecando bênçãos naquele momento, falando uma palavra de bênção que foi ordenada também, testemunhas de que está sendo feito corretamente, segundo a prescrição. Quando era feito por alguém já mais capacitado, um líder renomado na comunidade judaica, as vestimentas sempre assim, todos de preto, e com, isso a gente vai falar, parte da vestimenta. Enfim, são algumas necessidades a serem cumpridas. Então, o morreu é que decide se a criança está apta ou não para ser circuncidada. Se decidir que não, é adiado. Sempre que praticável, o brit deve ser realizado pela manhã como sinal de urgência em cumprir uma mitzvah, a vontade de Deus. Nunca deve ser realizado à noite. Não se costuma convidar as pessoas para o brit, mas simplesmente informá-la sobre a hora e o local, pois não seria apropriado que elas declinassem, dissessem não a um convite para um evento em que Eliahu, isso daqui já entra um pouco aí da superstição deles. Eliahu está presente. Quem é Eliahu? É o profeta Elias. Vamos falar dele. Na cerimônia de cada Brit Milá, o profeta Eliahu é uma visita ilustre que traz muita honra. Assim, eles supersticiosamente acreditam. E eu vou mostrar aqui o porquê. Há muito tempo, um dos reis de Israel, você já sabe quem, foi o Acabe, influenciado por maus conselheiros, em especial sua esposa, Jezabel, ele aboliu a cerimônia de circuncisão. E foi exatamente quem? Eliahu, que vivia naquela época, o profeta Elias, clamou então a Deus, relatando que o povo de Israel havia abandonado sua valiosa aliança. A partir de então, Deus o instruiu a estar presente e a testemunhar todas as circuncisões. Por essa razão, uma cadeira especial é designada em honra ao profeta Eliahu em cada Brit Milá. É como se ele estivesse ali para conferir se o povo voltou a cumprir a aliança que havia abandonado nos dias de Acabe. Aí vem aqui as figuras de honra, Sandec, Cavité e também outras figuras. Juntamente com Morrel, Sandec ou Sandac, e pessoa que segura a criança durante a circuncisão, e deve ser alguém de grande estima da família e comunidade. Então, mais uma vez, uma pessoa de honra, voltar aqui, uma pessoa de grande honra para a família, segura a criança, é responsável por segurar, enquanto o morrel está fazendo a circuncisão. O dia do Brit Milá é visto como uma festa para o Sandak, tal como para o pai e o morrel. Geralmente, um casal de noivos ou casados é escolhido para servir de cavité, aqueles que trazem a criança para o aposento onde o Brit é feito. Na nossa cultura, chamaríamos de uma espécie de padrinho, na cultura católica, Batismo da criança, vai lá e leva padrinhos para o tal. Estou falando da cultura católica, Já na cultura judaica, são essas pessoas que vêm trazendo a criança. Isso é uma honra muito grande, traz um vínculo também com a família, importante. Em seguida, o pai coloca o bebê no colo do Sandak. Pulei aqui, voltando. A mulher toma a criança nos braços da mãe, por sua vez entrega ao homem, que levará para o aposento. Ele ou ainda outro homem coloca então a criança sobre a cadeira, que estava reservada ao profeta Eliahu. A tradição nos diz que ao dar a honra de ser um cavité, a um casal ainda sem filhos, confere-se a este uma bênção especial para que se torne fértil e tenha seus próprios filhos. Em seguida, o pai coloca o bebê no colo do Sandak. Depois que o morrel executa a circuncisão, mais 2 homens podem receber honras especiais, um de segurar a criança, enquanto o outro recita a bênção e a prece especial, onde em seguida é anunciado a todos o nome judaico da criança. É aqui que o nome judaico da criança será dado. Irmãos, em várias culturas, mundo afora, onde os judeus estão e eles preservam a cultura deles, em vários lugares,
os judeus têm 2 nomes. O nome dele dentro da sociedade em que ele está é um nome judeu. Ainda hoje, estou falando hoje em dia, você pode pesquisar várias pessoas que você conhece. Vou dar um exemplo, tem não vou citar o nome aqui, mas uma youtuber muito famosa, que tem lá o canal Israel com ela, né? Ela tem um nome, ela é brasileira, mas também judia, inclusive voltou para Israel. Se você buscar, ela tem um outro nome. Assim, muitos outros judeus têm o nome da nação, do país onde ele nasceu, mas tem também o nome que ele recebe para preservar a tradição. Alguns, dependendo de onde estão, têm apenas o nome judaico mesmo, fica só com o nome judaico. Então, é nesse dia aqui que o nome é dado. Na Birkat Hamzó, que é o quê? Aqui é a bênção de graças recitada, e nós vamos ver que bênção é essa, que é recitada. Depois dela tem então uma refeição, que é chamada de Seudat Mitzvah, uma refeição festiva. Vários pedidos são acrescentados para bem-estar do neném, recém-circuncidado por seus pais, e aí as figuras de honra, o sandáquio, o morrel. Através do Brit Milá, o menino se identifica como judeu logo no início de sua vida e permanece por toda ela ligada à sua fonte. Então, mais algumas imagens aqui, para a gente começar a falar ainda hoje do Bar Mitzvah e do Bat Mitzvah. Essa Birkat Hamazon, que é a bênção, que é proferida. Geralmente, é essa aqui, vocês têm que decorar, também vai sair na prova, você tem que falar isso aqui tudo. Ó. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hazan Et Haolam. E vai embora. Já coloquei nas letras do nosso alfabeto para te ajudar, hein? A maioria das orações, se você vê algum programa aí que traga ali algo da cultura judaica, sendo objetivo aqui, você vê, por exemplo, essa série que tem lá do... Como é que é o nome da série? Fala da vida de Jesus, fugiu. Os escolhidos lá, os escolhidos. The Chosen, que é em inglês traduzido os escolhidos. Você vai ver o tempo todo eles orando, né? Tem no YouTube, traço, quem não acompanha talvez lá pelos canais de streaming, mas às vezes você vê no YouTube lá alguns trechos, uma oração para café da manhã, oração para o almoço, oração para alguma coisa. Eles sempre vão começar com Baruch Atah Elohim, Eloheinu, Melech Haolam, aí vem o restante da oração. Mas sempre começam assim. O que é esse início aqui? Bendito és tu, ó eterno nosso Deus, Rei do universo, que alimenta o mundo inteiro por sua bondade, com graça, benevolência e com misericórdia. Aí depois você pode direcionar o que é a razão específica da oração. Mas começa dessa maneira, sempre bendizendo ao Deus eterno, Senhor do universo, o que dá a vida, o que garante a vida, e aí segue-se a continuidade da oração. Então, uma festa, e essa bênção ela é proferida para fechar a cerimônia. Vamos para a próxima, das que vamos falar essa noite. A próxima ali está, Bar e Bat. Bar é para o menino, Bat é para a menina. Mitzvah, mandamento. Bar significa, já disse, filho, Mitzvah, mandamento. Vocês já tem algum personagem na Bíblia que o nome começa com Bar? Por exemplo, Bar, Timeu, é filho de Timeu. Bar, Ptolomeu, filho de Ptolomeu. Então, Bar e filho. Aí vem o nome da pessoa de quem ele é filho. Então, muitos personagens bíblicos têm esse nome, porque são filhos de alguém. E é a cerimônia em que dá-se a entrada na vida adulta. A expressão Bar Mitzvah se origina parcialmente do aramaico, língua do Talmud. Está lá embaixo a nota de rodapé sobre o Talmud. E Bar significa literalmente filho de. E Mitzvah, mandamento. Assim, um Bar Mitzvah é o momento em que a criança é declarada filho ou filha do mandamento. A ocasião mais importante na vida de um judeu chega quando ele atinge a idade para entrar na aliança com Deus e no compromisso de manter, estudar e praticar todos os mandamentos da Torá.
No caso do menino aí, aos 13 anos de idade, da menina, como veremos daqui a pouco, aos 12 anos de idade. Como eu disse há pouco, é como se fosse uma equivalência para nós cristãos do batismo. É aquele momento em que você publicamente faz a sua profissão de fé e declara diante da sociedade que, a partir daquela cerimônia, daquela celebração, você está comprometido, falando do cristianismo, geralmente no ato do batismo, o celebrador do batismo, né, quem está batizando, ele pergunta à pessoa que está sendo batizada se ela de fato crê em Jesus como o único, suficiente Salvador, se ela está mesmo disposta a segui-lo, servi-lo, né, honrá-lo até que ele volte ao fim da sua vida. É o que nós chamamos de profissão pública de fé. Ela vai professar publicamente a sua fé. Uma vez fazendo a profissão de fé, no batismo a gente então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento, a pessoa então está responsabilizada em cumprir aquilo que se comprometeu. Na celebração aqui na cultura judaica, é o bar mitzvah. É o momento em que o menino está saindo da idade da infância e entrando para ele já na idade adulta. Do ponto de vista do judeu, a partir dali, o menino é responsável pelas suas ações. Ele é responsável por tudo aquilo que ele vier a fazer. Ele é um adulto na cultura judaica. Por isso que as meninas, né, se casavam com 12 anos de idade. Maria, quando ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, estava ali contratada com José, era uma adolescente, aí 12, talvez 13 anos de idade, não mais do que isso. Era nessa faixa etária que se casavam. Se a gente não for muito longe, dentro mesmo da nossa nação, se a gente voltar uns 100 anos, talvez, 50, 60 anos, se casavam assim. Imagina você voltar milênios atrás, era essa faixa etária mesmo que se casavam, porque já se entendia que chegou a idade adulta. O livro sagrado Zohar explica que no 13º dia, ou no 13º aniversário, 13º ano, de um menino, a alma divina é revelada com maior intensidade e exerce uma maior influência. Neste momento, os jovens tornam-se aptos a responder pelo cumprimento dos 613 mandamentos, ou seja, das mitzvot. Esta é a razão de se fazer uma comemoração especial neste dia. Eu vou lhe falar, esse dia é o mais especial, tanto para o menino, ficou adulto, e principalmente para o pai do menino, que a gente vai ver daqui a pouco por que razão para ele esse dia é um dia assim especialíssimo, podemos assim chamar. Um Seudat Mitzvah, sempre que a gente usa a expressão Seudat, é uma refeição completa, pão, carne, é preparado por ocasião do Bar Mitzvah. Durante a refeição, o rapaz pronuncia um Devar Torá, que é um breve, mas profundo comentário sobre algum aspecto da Torá. Outro detalhe, com 13 anos, o menino já leu algumas vezes toda a Torá. O que é a Torá? Lembrando, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamaríamos de Pentateuco. Com 13 anos, o menino já leu diversas vezes e é capaz de citar partes que alguém lá, o responsável, no caso na sinagoga, o líder da sinagoga, vai pedir a ele algum trecho. Você lembra quando Jesus foi no templo? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Não era o pregador que vinha de casa com o esboço pronto, não. Você chegava lá e o líder da sinagoga dizia, eu quero que você fale hoje aqui, ó, em Zacarias. Imagina hoje, você chega na igreja, né, Diácono Lantes é o pregador domingo. Aí chega aqui o pastor fala, abre em Ageu 1 e fala aí 1 hora para o povo aí. Abre aí em Sofonias e mete Bíblia nesse povo aí. Imagina que situação. Um menino de 13 anos estava apto para chegar lá e o líder da sinagoga, claro que a Torá, mas vai dizer a ele, trecho da Torá que ele teria que recitar e tecer um comentário, uma aplicação daquele trecho, para mostrar que de fato ele estava comprometido com a lei de Deus. Imagina, hein? 13 anos, receber esse desafio diante da sociedade para mostrar que ele de fato estava
pronto. Então ele tinha que fazer esse chamado pronunciamento Devar Torá, que é um breve, mas profundo. Breve, vírgula, mas, sem i, não é? Entendeu, né? Profundo comentário sobre algum aspecto da Torá. Costumes. Deixa eu só mostrar aqui, antes de seguirmos para o costume. É mais ou menos assim. Olha o rolo aqui, ó. Então vinha lá, desenrolava e deixava aqui no ponto. Aí ele vinha aqui, lia, daqui para cá, o inverso, né? Aí ele vinha e fazia um comentário. Outra imagem aqui, no caso um bat mitzvah, uma menina, mesma coisa. Era dado a ela, aqui diante dela estava toda a comunidade. Ela era trazida aqui, colocada aqui, a comunidade está diante dela, o rolo foi deixado ali para ela fazer a leitura e o comentário, a explicação. Em alguns casos fazia só a citação sem a necessidade até de ter o texto. Vamos aos costumes do Bar Mitzvah. A partir desta data, o jovem deve colocar o que diz aí? Vai decorando, irmão. Tefilim, diariamente, exceto em Shabat, Yom Tov e Hol HaMoed, que são dias específicos aqui, a gente já vai falar. E cumprir todas as leis judaicas. Deixa eu mostrar para você. O que é um tefilim que o jovem tinha que colocar? Todos os dias. Nos momentos que fosse fazer a sua oração. Isso é um tefilim. E aqui, aqui. Nesse braço dele aqui, vindo daqui, principalmente daqui, começando aqui. E vem enrolando, até ficar aqui na mão, termina aqui. Escrito por dentro estão trechos da Torá. E aqui tem uma porção também de um trecho da Torá, que ele coloca aqui. Detalhe, você está vendo a imagem? Está no braço esquerdo. Era no braço esquerdo mesmo, que devia se colocar. Porque começava aqui onde eu mostrei, que onde fica próximo do coração. Para mostrar que a palavra de Deus está perto da onde? Aqui, E aqui, Nos dias de Jesus, eles pegaram o nome do tefilim e chamavam em grego, a palavra grega para a hebraica tefilim, a correspondente grega é filactérios. Jesus condenou algumas vezes o uso que os fariseus faziam do filactérios, porque, como eu disse, era para dizer que eles tinham compromisso. Eu guardo a lei no coração e na minha mente. Só que Jesus disse, não, isso é só exterior. Dentro aí não estou vendo a lei de Deus aí dentro. Vocês transformaram a cerimônia em um ritual vazio. Para a sociedade vocês, estão de parabéns. Mas eu que consigo ver a mente e o coração, estou vendo a mente de vocês, estou vendo o coração de vocês, e estou vendo que vocês só são carregadores de filactérios. Então, aí é a denúncia da hipocrisia. Não é que Jesus estava denunciando e, vamos dizer assim, refutando ou abolindo o uso dos filactérios, dos tefilins. Tefilim é um par de caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro de animal, caché, dentro das quais está contido um pergaminho com os 4 trechos da Torá em que baseia o uso do filactério. Que trechos são esses da Torá? Quais são os livros? Pode falar em português mesmo, por enquanto não precisa gastar muito seu hebraico não. Quais são os livros que fazem parte da Torá? Gênesis. Tem gente que ficou em dúvida aí dos 5. Eu ouvi alguém falar Mateus? Alguém falou Apocalipse? Não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então pega a sua Bíblia, já sabe que vai ter que abrir um desses, e será exatamente Deuteronômio. Que em hebraico o nome dele é Devarim. Devarim significa palavras. E é exatamente em virtude da repetição da lei de Deus, da palavra de Deus. Deuteronômio,
capítulo 4. Capítulo 6, versículo 4. Eu ia falar 4, 6, mas é o 6, 4. Deixa eu voltar com essa imagem aqui. Deuteronômio 6, 4. Que em hebraico é Shema, Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Em português, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na igreja. E também aonde mais ir andando, e na hora de deitar, e na hora de levantar. Também as atarás por sinal na tua mão, por isso que ela vai enrolando até a mão, e te serão por testeiras, aqui ó, entre os olhos. Aqui nesse menino está bem em cima, mas geralmente colocado aqui, na testa, entre os olhos. Então coloca aqui e aqui. Olha de onde eles tiraram isso, está aí ó. Ouve, ó Israel, Shema, o Senhor teu Deus, Ele é único. Ame-o de todo o teu coração, tua alma e teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno devem estar no teu coração. E você tem que ensinar o teu filho já desde cedo. Ensina ele quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, na hora de deitar, na hora de levantar. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, trechos escritos nos umbrais da casa, em partes da casa, palavra de Deus em vários lugares da casa. O tempo todo se lembrar, um mandamento, outro mandamento, a palavra de Deus ali espalhada e principalmente colocada nas mãos, passando pelo braço, próximo do coração e na testa. É daqui que eles tiraram e faziam, cumpriam isso, principalmente os religiosos, e aí especificamente agora me refiro aos religiosos dos dias de Jesus. Eles andavam, vamos pegar quando Jesus falou disso, um exemplo. Jesus falou aqui, se eu não estou enganado, em Mateus, não tinha preparado para fazer essa citação, mas acho que é Mateus 25. Perdão, Mateus 23, é antes do sermão profético, é o 23. Quando Jesus fala, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, observai, pois, e praticai tudo o que eles dizem, mas não procedeis em conformidade com eles, pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, põem sobre os ombros dos homens, porém nem com o dedo querem removê-lo, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, para dizer que era mais santo. O filactério deles era maior, mais grosso, grandão na testa, no braço pegava mais. Aí quem olhava de longe, a veste do judeu tinha que vir até uma parte, dele ia lá mais embaixo e tal. A manga tinha que vir aqui e já botava mais, o filactério era maior. Aí quem olhava, fala, meu Deus, olha ali, ó, é praticamente um anjo que está vindo aí, isso é um santo dos santos. Aí Jesus vinha denunciando o que era capaz de ver. A gente não é capaz de ver. A gente olha por fora mesmo. E vai fazer o quê? A gente é capaz só disso mesmo. Se Deus não revela para o Samuel lá, quem é que ele ia ungir? Profetão, 5 estrelas, Samuel. Quem é que ele ia ungir? O Eliabe.
E quando Eliabe entrou, o Samuel não disse, opa, eu acho que é esse aí. Não. Lê o texto, ele diz, certamente está diante de mim ungido do Senhor. Aí deu certamente o quê? Nem esse daí eu já rejeitei. O profeta falou, porque a gente olha a aparência. E aí, onde Deus vem e diz, o homem olha a aparência. É isso que o homem olha mesmo, vai dizer que não. Por mais que a gente queira dizer que não, a gente se impressiona. A pessoa vem com aquela oratória, retórica. É por isso que a gente se decepciona. É por isso que a gente se frustra. Você acha que Deus se decepciona com alguém? A gente se decepciona porque a gente acha que a pessoa é uma coisa e depois descobre que é outra. Deus vai ficar surpreso com alguém também? Meu Deus, eu achei que ele era e nem podia imaginar. Não, é a gente que tem esse tipo de comportamento. Então segue aí os costumes. O jovem deve ser chamado a Torá para recitar as devidas bênçãos na primeira oportunidade. Após a cerimônia faz-se uma refeição denominada Seudat Mitzvah, que deve conter ali pão e carne. Por que pão e carne? É lembrança do que Deus deu no deserto. Primeiro Deus deu pão, que era o maná. Depois Deus enviou carne por causa da rebeldia deles, mas enviou. E aí lembrando do período da peregrinação que Deus dava a eles a comer. Nesta refeição, o jovem faz um discurso baseado na Torá, as imagens aqui que a gente já viu, no Bat Mitzvah, faz esse discurso aí baseado na Torá, a menina também. Seguindo, na conclusão da refeição, recita-se um Birkat Hamazon, ou seja, uma bênção, né? Aquela que a gente viu há pouco lá, mais específica do Bar Mitzvah. É costume no dia do Bar Mitzvah, o jovem e seus pais fazer uma doação maior do que o habitual, para que este ato lhes traga uma bênção especial. Se é numa sinagoga, para manutenção da sinagoga e coisas do tipo. Bênção recitada pelo pai do jovem. Eu disse que esse dia é especial para o jovem e disse que muito mais para o pai. Vamos ver? Após ser chamado a Torá pela primeira vez, quando o filho conclui a segunda bênção, o pai recita uma bênção na qual agradece a Deus pela chegada deste momento tão feliz, por isentá-lo da responsabilidade pelos atos do filho, transferindo tudo ao próprio filho, através da seguinte declaração, testemunhada por todos os presentes. Baruch Shepatharani Meonesh Halazé. Bendito é ele que me livrou de ser punido por este menino. Pai, entendi. Até aqui, se o menino aprontar, a responsabilidade é de quem? É minha. Eu não ensinei direito, eu não cuidei direito, eu não transmiti a palavra de Deus direito. Se ele desviou até aqui, falando dessa idade, 12, 13 anos, a culpa é minha. Eu não cumpri o que a Escritura diz, que era para trazer ele pelo caminho, andando, falando, acordando, dormindo, e em casa. Se ele desviou, a culpa não é do trazer por dia de hoje, a culpa não é do pastor, a culpa não é da tia da salinha, a culpa é minha, como pai, fui eu que não ensinei, a responsabilidade era minha. Chegou a essa idade, agora, claro, na nossa cultura a gente sabe, a gente continua, mas na cultura judaica, daqui para frente agora a responsabilidade é dele. Se o menino pisar na bola, não cumprir a Torá, desviou, como a gente chama, a responsabilidade é dele. Lembra do Jó? Fazia todos os dias oração por ele, pelos filhos. Se algum deles pecar, fazia já aquela oração expiatória. Mas chega a faixa etária, agora a responsabilidade é do menino. Pois bem, irmão, falando aqui da Bat Mitzvah, praticamente é a mesma coisa, alguns detalhes especiais. Eu vou falar aqui, o Bat Mitzvah significa literalmente filha, é do mandamento, enquanto Bar Mitzvah é filho, Bat Mitzvah é filha. Uma das ocasiões mais importantes na vida de uma menina judia chega quando ela atinge a idade para entrar na aliança com Deus e no compromisso de manter, estudar e praticar todos os mandamentos da Torá aos 12 anos de idade. Interessante aqui é que a diferença da menina é um ano antes. O Sagrado Livro Zohar explica que no dia do 12º aniversário de uma menina,
a alma divina é revelada com maior intensidade e exerce uma maior influência. Neste momento, as jovens tornam-se aptas a responder pelo cumprimento das mitzvot. O que significa? Significa que parece que as mulheres, né, em geral, têm mais sensibilidade para as coisas espirituais e a revelação de Deus para elas chega primeiro. O que as irmãs dizem disso? Procede? Amém ou não amém? As irmãs são mais mesmo. Se você olhar a quantidade das nossas igrejas, a maioria são as irmãs. São mais sensíveis, via de regra. Não estou tratando de exceções, estou falando de regra. Via de regra, se entregam mais, se dedicam mais, levam as coisas de Deus mais a sério. Deus se revela mais intensamente a elas. E aqui já desde a cultura judaica eles entendem assim mesmo. Aí, já ouvi um glória a Deus de uma irmã aí, ó. No caso da menina, é positivo, não uma obrigação. Reunir suas amigas e familiares, onde algumas palavras da Torá deverão ser proferidas, seguidas de uma seudade mitzvah, refeição festiva. Então, no caso do menino, o bar mitzvah é obrigatório. No caso da menina, é opcional. De maneira que, havendo, é uma demonstração ainda mais intensa da fé dela. É ela que está optando, decidindo, junto com a família, é claro. Mas então é mais um diferencial. Ao contrário da cerimônia de bar mitzvah do menino, que implica na colocação do tefilim e sua chamada pela primeira vez à Torá, esta data não requer nenhum ato religioso específico, já que o bat mitzvah ocorre um ano antes do menino, pois Deus abençoou as mulheres com um grau maior de compreensão e ligação com o Criador, e as irmãs dizem, amém, glória a Deus, é isso aí, né? Fechando então costumes, as meninas aos completarem 12 anos, chegam à idade da maturidade, isso é fato, as meninas amadurecem mais cedo que os meninos, isso é fato também, falando de maturidade. Tem a responsabilidade de assumir o cumprimento das mitzvot. É uma mitzvah fazer uma refeição, como as outras, né? Faz uma refeição e etc. É costume também no dia do Bat Mitzvah, jovens e seus pais aumentarem a doação, também como vimos há pouco em questão do Bar Mitzvah. Vamos encerrar a aula aqui. Semana que vem, irmãos, casamento judaico. Nós vamos falar do casamento judaico. É esse aqui. Já vou aqui em 2 minutos passar com você os olhos para vocês verem o que nós vamos tratar aqui. Esse dia, para os noivos, é como se fosse um Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano. Tem a questão, vai passando aqui, ó, página 14 aí. O jejum do dia do casamento é uma santificação especial da alma, porque eles entendem que quando houver o relacionamento entre eles, eles não serão apenas uma única carne, mas haverá uma união almática também, uma unidade de pensamento, de propósito, de projeto, de vontade, de sentimento. Então, vários elementos aqui, eles trazem essa questão da unidade espiritual com Cristo, ser um com Ele. Tudo isso, nesse propósito aqui do casamento, é revelado. O quitel, que é a roupa que é usado, o talit, no caso o quitel, o branco, né, o noivo veste, o talit é uma parte da roupa que ele coloca, o vestido da noiva, o contrato de noivado. Eu falei há pouco aí, né, que José e Maria tinham um contrato, chamado ketuvá ou ketubá. É um contrato muito sério, já é como que o próprio casamento. É como se já tivesse, vamos dizer assim, é como se tivesse casado no civil. E aí, quando vier o dia propriamente do casamento, seria a consumação no religioso. Mas o noivado já tem essa equivalência, vamos dizer, civil. Então, o contrato de casamento,
qual é a mudança de um para o outro, a recepção da noiva, a recepção do noivo, a questão do cobrir do rosto, a questão dos amigos do noivo, as amigas da noiva, quem é que conduziu o cortejo, quem é que dá o brado, aí vem o noivo e a noiva então tem que sair ao encontro, depois se encontravam, vem aqui a questão das velas, cortejo, a rupá, né, que está escrito aí chupar, mas a questão, mikvé, é o banho cerimonial de purificação, para que ela esteja pura, para se encontrar com o noivo. Então vem toda a purificação pela água. Jesus disse, vós já estáis limpos pela água da palavra. Então para nós, esse ritual de purificação, nós estamos nele, que é a santificação. Aqui é o mikvé, banho ritual. Aí eu vou falar detalhadamente, né? Semana que vem, mikvé, até chegar à união, e depois vem as bodas, as festas, a celebração do casamento. E nós vamos ver aí qual é o relacionamento entre Jesus e a igreja. Para depois a gente já começar a falar das festas. Creio que semana que vem a gente começa já a falar de algumas delas também, e assim até o término. Essa disciplina será estudada em 4 aulas, essa teremos então, portanto, mais 3 aulas permitindo o Senhor. Amém? Vamos ficar sobre os pés, orar, agradecer a Deus, agradeço os irmãos, a presença, hoje tem um grupo mais expressivo, a compreensão aí pelo período de ausência, e vamos pegar firme. Nesse mês de agosto, talvez, não faremos nenhuma aula extra, mas nas próximas semanas, a gente já vai estar falando sobre a questão da formatura. A gente tem que vir com antecedência, a data para os irmãos já marcarem, a questão da beca, o aluguel, o valor que fica para vir parcelando aí em 4 vezes, mais ou menos até dezembro, certificado. Então já nas próximas semanas a gente vai tratar disso também. Oramos. Querido Deus e Pai, a Ti somos gratos mais uma vez na noite deste dia, por mais esta aula abençoada. Tenho certeza que a nossa mente e coração já começam a se dilatar, e a Tua palavra entrando, nos ajudando na compreensão daquilo que o Senhor está, ó Pai, nos revelando. Muito obrigado. Obrigado por cada aluno aqui nesta noite, cada um que nos acompanhou através da nossa transmissão ao vivo, os que estarão acompanhando no momento posterior, cada aluno da Escola Teológica Shemá, espalhado por tantas partes desse mundo. Eu sou grato a Ti pela vida de cada um deles. Nos abençoa agora no retorno ao nosso lar, dá-nos uma noite de paz, de bênção na Tua presença, rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira, nos permitindo o Senhor.